Estrutura isostática. Introdução. Conteúdo a ser apresentado. Definição. Tipos de vínculos. Os vínculos ou apoios citados nesse tipo de área, nós temos o fixo, o móvel e o engaste. Vínculo fixo ou apoio fixo. Representado dessa forma, ele apresenta restrição ou reação vertical e restrição ou reação horizontal, ou seja, ele não se desloca nem na vertical nem na horizontal. Tendo uma barra ou uma viga acoplada a esse tipo de vínculo ou apoio, essa barra pode sofrer giro, como aqui apresentado. Da horizontal, ela deu um giro ficando inclinado. Vínculo ou apoio móvel são representados dessas duas formas, com roldana ou sem roldana, tendo como restrição somente a vertical. Ele não se desloca na vertical, porém pode se deslocar na horizontal. Tendo uma barra ou uma viga acoplada a esse tipo de vínculo ou apoio, ela também sofre giro, como foi apresentado aqui. Essa estrutura, ela pode se deslocar na horizontal, pois não há nada que impeça, então não há uma reação, não há uma restrição. Engaste, representado dessas duas formas, tendo como restrição ou reações as aí apresentadas. Ele não permite deslocamento horizontal nem vertical e também não permite giro na barra ou viga acoplada a esse tipo de vínculo. Tipos de cargas mais usuais. Carga distribuída, que é representada pela letra Q e geralmente a mais usual se apresenta em forma de retângulo. Com a letra Q, na verdade, o Q vai ser um número, um valor de carga, e ela também tem o seu tamanho, ou o espaço que ela ocupa, o espaço que ela está distribuída sobre a estrutura. Então, esse L, que é a carga, o valor da carga que está distribuída ao longo de um espaço L. Carga concentrada, representada pela letra P, é uma carga pontual representada por uma seta, e o P é o valor da carga. Carga fictícia, representada por uma seta tracejada, e o P fict, que representa carga fictícia. E a carga fictícia, ela é calculada pelo valor da carga distribuída Q vezes o L, o espaço que essa carga distribuída ocupa. Essa carga fictícia, ela é utilizada como substituição da carga distribuída para a determinação das reações dos apoios em cálculo de estrutura. Isso, situação que veremos mais adiante. Tipos de estrutura quanto ao equilíbrio. Estrutura hipostática é uma estrutura instável, pois o número de reações nos apoios é inferior ao número de equações que garante o equilíbrio. As equações que garantem o equilíbrio é a somatória das forças horizontais igual a zero, somatória das forças verticais igual a zero e somatória do momento igual a zero. Ou seja, obedecendo essas três equações, a estrutura não se desloca, que não é o caso de uma estrutura hipostática. Vejam só, esse é um exemplo de estrutura hipostática.
são dois apoios ou vínculos móveis, tendo como reação em seus apoios somente a reação na situação vertical. Duas reações para três equações. Há um número de reações inferior ao número de equações, isso não garante o equilíbrio. Essa estrutura exposta a uma carga lateral, o que acontece com a estrutura? Ela se desloca, por isso que ela é uma estrutura instável. Estrutura hiperestática. São estruturas estáveis, cujo número de reações é superior ao número de equações de equilíbrio. Dadas as equações de equilíbrio, que já foi comentado, são 3 equações de equilíbrio. Exemplo, essa é uma estrutura hiperestática. Por quê? São 2 vínculos fixos, cada vínculo fixo tem 2 reações. A reação vertical e a reação horizontal. Então, nos dois apoios, os 2 vínculos, passamos a ter 4 reações, maior do que o número de equações de equilíbrio. Então, pelas equações de equilíbrio, não é possível determinar as reações nos apoios, pois eu terei um número de incógnitas maior do que o número de equações. Não que não seja resolvível. Terá que usar um outro processo. Essa também é uma estrutura hiperestática, pois eu tenho 2 vínculos, um engaste e um apoio fixo, sendo que o engaste tem 3 reações, horizontal, vertical e impede giro, então ele tem restrição com relação a momento, que nós falamos nesta área, o giro nós chamamos de momento, e o apoio fixo resiste tem reações horizontal e vertical. Então, nesse caso, eu tenho 5 incógnitas a ser determinadas, que são as reações, para uma condição de equilíbrio dado por 3 equações. Também não é resolvível pelas condições de equilíbrio. Terá que usar um outro método, um outro processo de cálculo. Mais uma situação de estrutura hiperestática, porque são 2 engastes. Cada engaste tem 3 reações. Conforme aí apresentado, cada engaste reage na vertical, na horizontal e tem a reação de momento que impede o giro. São 6 incógnitas a serem determinadas por cálculo e as condições, as equações de equilíbrio são só 3 equações, então terá que ser usado um outro método de cálculo, mas tem solução. Estrutura isostática. São estruturas estáveis, cuja situação da estrutura, o número de reações são iguais ao número de equações de equilíbrio. Então aí, as condições de equilíbrio, as equações de equilíbrio, já comentado, somatória das forças horizontais igual a zero, somatória das forças verticais igual a zero e somatória do momento igual a zero. Isso tudo será apresentado mais à frente. Então, aí um exemplo de estrutura isostática. Um apoio fixo, um apoio móvel, sendo que o apoio fixo tem 2 reações e o apoio móvel tem uma reação ou restrição. Então, é apresentado as 2 restrições, o que impede se deslocar tanto na horizontal quanto na vertical, e o apoio móvel impede o deslocamento somente na vertical. Mas são 3 restrições, 3 reações, as quais é possível determinar fazendo uso das equações de equilíbrio. Outro exemplo, uma estrutura engastada. Só um engaste. O engaste tem 3 restrições. Restrição vertical, impede o deslocamento na vertical, impede o deslocamento na horizontal e também impede o giro, o momento. Sendo assim, são 3 restrições que é possível determinar
fazendo uso das 3 equações de equilíbrio. E assim encerra-se essa aula introdutória. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Muito obrigado.